Vamos orar para a gente começar. Senhor, obrigada pela Tua palavra, Pai. Obrigada pela presença do Senhor na nossa vida. Senhor, nos sujeitamos a Ti. Fale, Senhor, os nossos corações conforme o desejo do Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que eu desejo compartilhar é uma palavra muito conhecida de todos nós. Está em 1 Samuel, capítulo 15, 16, 17. O que eu queria destacar nesse texto é Saul, Davi e Samuel e, de certa forma, o Golias. O capítulo 15 de 1 Samuel, ele fala que quando o Senhor rejeita Saul como rei. E por que isso aconteceu? Na época, o sacerdote Samuel ouviu a mensagem do Senhor e foi até Saul para que Saul, com a ordem de que Saul destruísse os amalequitas. A ordem era que Saul derrotasse todo aquele povo ímpio. Saul, porém, seguiu o coração dele, fez conforme ele queria. Ele poupou o rei e pegou os melhores bois, ovelhas e poupou também. E o Senhor tomou conhecimento disso. No versículo 11 do capítulo 15, o Senhor aparece a Samuel e fala assim: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. A palavra diz que Samuel ficou profundamente triste, irritado com aquilo, e passou a noite toda diante do Senhor, clamando ao Senhor diante daquilo que ele ficou sabendo a respeito de Saul. E naquela madrugada ele foi até Saul, foi procurar Saul. Saul não estava onde ele foi procurar. E disseram que Saul estava em outro lugar, inclusive que ele fez um altar, um monumento para ele mesmo. E Samuel atrás dele, quando Samuel encontrou Saul, ele saudou Saul assim: o Senhor te abençoe. Irmão, Samuel estava muito indignado com Saul naquela manhã. E a palavra diz que Saul já veio ao encontro de Samuel, se justificando, se defendendo. Eu fiz o que o Senhor mandou. E no versículo 15 diz assim: respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, pois eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. E ali Samuel fala para Saul que o Senhor estava irado e não queria mais ele como rei. E fala e confronta ele, diz: por que você não obedeceu? Era para você ter destruído completamente. No versículo 19: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? E Saul contestava, dizendo que obedeceu e tal. E aí no versículo 22 Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que eu obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor o rejeitou como rei. Irmãos, e ali Saul tentou se arrepender, tentou ir atrás e não teve jeito. E ele até rasgou o manto de Samuel, e Samuel falou que da mesma forma ele estaria sendo rasgado, aquele ministério dele diante do Senhor também simbolicamente estaria acontecendo isso. E mandou chamar o rei dos amalequitas e terminou aquele processo e matou aquele rei. E Samuel sai dali muito triste, muito frustrado, muito arrasado. E diz a Bíblia que ele nunca mais viu Saul depois daquele momento. No capítulo 16, depois disso tudo, o Senhor aparece a Samuel e diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre de óleo, vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel ainda estava triste por causa de Saul. E o Senhor chega para ele e fala: vambora, Samuel, até quando você vai ficar chorando? Até quando você vai ficar triste? Eu tenho serviço para você. Eu escolhi um novo rei, eu preciso de você, é você que vai ungir.
E Samuel obedece aquela exortação do Senhor, deixa sua tristeza de lado e continua o chamado, continua o caminho da obediência, em ouvir a voz do Senhor, conforme ele já era treinado desde menino Samuel ouvia a voz do Senhor. Obedecer era parte da vida de Samuel, era a prática da vida dele. E diz a palavra que ele foi e consagrou, né, fez toda a cerimônia de consagração, foi até Jessé, mandou chamar os filhos de Jessé. Quando apareceu o filho, era o Eliabe, ele olhou e pensou, certamente é esse. E o Senhor, no versículo 7, o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab, e aí veio outro, não era, e por fim ele veio Davi. Mandaram chamar Davi no campo, e o Senhor falou: é esse, levanta e unge. E ele ungiu, e Davi recebeu o Espírito do Senhor. Ao mesmo tempo que Saul perdeu, foi retirado dele o Espírito do Senhor, e recebeu um espírito maligno que o atormentava. E para ele ter um alívio daquela opressão, ele mandou buscar uns músicos, e no versículo 18 diz assim: um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Olha o currículo de Davi. Davi sabia tocar bem, era um guerreiro, e o Senhor estava com ele. Davi não só sabia tocar bem, como o Senhor estava com ele. E Davi, através da harpa, através do dedilhar daquele instrumento, com o coração cheio, conhecendo Deus a quem ele servia, ele adorava o Senhor, e aquela opressão não suportava aquele lugar, e trazia alívio para Saul. E assim Davi servia Saul ali e serviu o pai dele no campo. No capítulo 17 abre a guerra dos filisteus contra os israelitas. Os filhos de Jessé, 3 dos filhos de Jessé vão para essa guerra. Davi continuava pastoreando as ovelhas, e o pai manda ele ir até o campo de batalha para saber notícia, levar comida, e Davi foi, levou a comida e ficou ouvindo. Nesse tempo Golias, né, aparecia, aquele soldado forte, aquele gigante cheio de armas, cheio de lança, e diz a palavra que durante 40 dias ele afrontava o exército de Israel, de manhã e de tarde, e todo mundo corria de medo dele. E Davi ficou ali no meio de soldados, ouviu aquilo, ficou intrigado com aquilo, queria saber mais sobre aquilo, e foi para o meio dos soldados querendo saber, e o rei tinha oferecido uma recompensa para quem destruísse aquele gigante. E no versículo 28, o irmão de Davi mais velho, Eliabe, diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E Davi respondeu para ele: gente, eu não posso nem perguntar, eu só estou conversando. E saiu, e aquilo chegou no ouvido do rei, e ele chegou lá e tentou convencer Saul que ele podia com aquele soldado, com aquele gigante, e Saul falando que não, que ele era um homem muito treinado e que Davi não teria chance com ele. Você não tem condição, diz no 33, capítulo 17, versículo 33. Saul falou: você não tem condição de lutar contra esses filisteu, você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. E Davi diz, entretanto, a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes, livro a ovelha de sua boca. Quando ele vira contra mim, eu pego pela sua juba, dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército de Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará da mão desse filisteu.
E Saul então falou, então vai, que Deus seja com você. E Davi deu aquela armadura. Davi mal sabia andar com aquilo, largou aquilo tudo e pegou o cajado dele, pegou a bolsa, escolheu 5 pedras e pegou a lança dele e foi até Golias. E quando Golias viu Davi, ainda afrontou Davi com palavras malignas, né? Amaldiçoou Davi, debochou Davi, falou, sou um cão para você vir contra mim com pau e pedra e tal. E Davi, no 45, diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espadas e lanças e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus do exército de Israel é a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os seus cadáveres ao exército dos filisteus. Darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens. E toda Israel saberá, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Irmãos, e assim Davi venceu Golias, né, matou, e depois o exército avançou e trouxe a vitória. Irmãos, que palavra preciosa, que palavra preciosa. Armas de guerra. Davi conhecia o Deus a quem ele servia. Samuel, pensando em Samuel também desde menino, Samuel aprendeu a conhecer o Senhor, foi consagrado ali, foi discipulado, foi treinado, ele ouvia a voz do Senhor desde menino. Davi também, em outro campo, em outro cenário, Davi lutava, ele conhecia o seu Deus. Ele amava o seu Deus. Davi não foi motivado pela recompensa, porque eram poucas as ovelhas do pai dele. O pai dele tinha algumas ovelhas, ele não era rico. Mas não foi isso que motivou Davi. Davi foi motivado porque ele amava o seu Deus. Ele amava o seu povo. Ele foi ali por causa do Deus dele, por causa do Senhor a quem ele servia, a quem ele conhecia. Ele foi em obediência. E quando ele estava naquele campo, lá no início, quando ele foi ungido, o Senhor falou lá com Samuel, eu olho o coração. No campo de batalha, o irmão dele veio com uma flecha no coração dele, falando, seu coração é mau. Mas Davi não ouviu aquela palavra negativa. Davi não ouviu aquela palavra contrária. Ele continuou no caminho dele. Assim como Samuel também, ele deixou de lado a tristeza e obedeceu, ainda que ele tinha um propósito, que Deus tinha um propósito para ele. Ele ainda tinha obra para fazer. Davi não parou pelo meio do caminho. E Saul perdeu a presença do Senhor. Saul era atormentado. Irmãos, essa palavra é muito rica. Eu desejo que ela fale ao coração de cada um de vocês, que o Senhor esteja abençoando cada um em particular, e que quanto a Saul, não posso deixar de falar que hoje nós temos outro tempo, nosso coração é enganoso. Todos nós estamos sujeitos, irmãos, a cair, a pecar. Se há pecado, irmãos, o véu foi rasgado. É tempo de arrepender. Há tempo de arrependimento. O Senhor está pronto a nos perdoar e para que voltemos a ter de novo o Espírito Santo trazendo alegria ao nosso coração, para a gente continuar a nossa caminhada, o nosso serviço, continuarmos a servir o Senhor, a adorar o Senhor, a desfrutar da presença dEle, apesar de tempos tão difíceis. Que Deus abençoe cada um de nós, nos exorte, nos fortaleça, nos proteja, nos abençoe e nos livre de todo mal. Um abraço. Tchau.